Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo revive grandes momentos de 2019 sob o comando do Jesus, ganha a primeira com Rogério Ceni e ainda dorme na liderança do Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Opa, esse é o Flamengo que a gente conheceu, que a gente viu em 2019, começo de 2020 e que depois da saída do Jorge Jesus não conseguiu mais se repetir. Também por conta dos desfalques, né? A gente precisa entender que o ano está atribulado, a gente está vendo várias equipes perdendo boa capacidade do seu elenco de manter um time titular, isso dificulta o entrosamento, você perde poder de fogo. Eu sei, eu sou um dos que bradam aqui, por exemplo, que o Flamengo tem um elenco considerável e que mesmo quando você perde alguns jogadores, tem em relação a outras equipes uma capacidade um pouco melhor de você poder repor, substituir. Mas assim, gente, é inegável que quando você tem no time jogadores do nível do Gabigol, do Pedro, do Bruno Henrique, do Gerson, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, quando você perde um, dois, três ou mais jogadores desse nível, é muito difícil você manter o seu sistema, por mais que os que entrem sejam de um nível interessante. Por exemplo, tem uma estatística que quando o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estão em campo, o time tem mais de 70% de aproveitamento. Quando um dos dois não está, esse aproveitamento cai para baixo de 50%. Ou seja, os dois juntos, eles têm um entendimento, uma circulação de bola, são aqueles meias que sabem a hora de acelerar o jogo, sabem a hora de cadenciar, tem um entrosamento muito grande, né, entre os dois, e com isso, desse jeito primeiro, muita qualidade e de intensidade de encontrar espaços, fica muito difícil sempre para o adversário. O sistema que o Rogério Ceni escalou foi até um sistema meio, mais óbvio até, num 4-4-2, que a gente sabe que se torna móvel no decorrer da partida, mas com William Arão e Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Vitinho. Sem o Gabigol e o Pedro, o Gabigol pode retornar aí nesse jogo de Libertadores que o Flamengo tem contra o Racing, jogo fundamental. E essa vitória foi importante por isso também, porque obviamente depois dos jogos contra o São Paulo e do empate contra o Atlético Goianiense no meio do caminho lá, o torcedor ficou um pouco desconfiado. Não com a chegada do Rogério Ceni, que está recém-chegando, que ainda está tomando conhecimento do elenco, de como fazer para jogar melhor, mas com o time mesmo, né, que perdeu muito tempo com o Domenech, que perdeu algumas peças e o Domi não conseguiu encontrar soluções para isso, que viu um time que jogava como música, né, por música, sob o comando do Jorge Jesus ano passado, início desse ano, e de repente viu essa perspectiva de daqui a pouco grandes títulos se esvaírem pelos dedos, né, a Copa do Brasil já ficou pelo caminho, e aí cria-se essa desconfiança na Libertadores. O jogo de hoje, apesar de ser contra o Coritiba, e o Coritiba não vive uma boa fase realmente, está lutando para não cair, tem um time que oscila demais e parece que vai reagir em alguns momentos e enfrenta depois muitas dificuldades, apesar de ter sido contra um adversário fragilizado, em detrimento em relação à qualidade que tem o Flamengo, o jogo ele empolga pela forma como ele aconteceu. O Flamengo atropelou o Coritiba e jogou como nos velhos momentos do time do Jorge Jesus. O que significa isso? No campo ofensivo, criando muitas oportunidades de gol, com muita intensidade, com muita movimentação. O Bruno Henrique sendo aquele velho Bruno Henrique, na ausência do Gabigol, que era o seu grande parceiro no ano passado, ele foi o cara do ataque do Flamengo. Ele centralizou as ações, ele puxou contra-ataque, ele teve muita velocidade. O Vitinho também fez um bom jogo. E esses dois caras do meio, eles simplesmente arrebentam qualquer adversário pelo jeito que eles jogam. Você não consegue encontrá-los dentro de campo. O Everton Ribeiro hoje é o principal jogador do futebol brasileiro em atividade aqui. A gente destacou no primeiro turno o Thiago Galhardo pelos gols, o Marinho também em grande fase. São grandes jogadores. O Pedro fazendo gols e sendo artilheiro. Agora, tecnicamente, esse cara substituiu o Neymar e o Felipe Coutinho, mesmo com outras características, na seleção brasileira. E foi o cara que melhor aproveitou a chance diante de tantos desfalques que o Tite teve nessa rodada de eliminatórias. Porque ele joga demais.
ele tem muita inteligência para jogar, tem uma recuperada de bola que ele dá uma meia-lua no cara, que eu nem sei como ele fez aquilo, né? Um toquezinho curto e já sai em disparada no contra-ataque. Ele consegue encontrar espaços, ele tem o drible curto, ele tem o lançamento, ele tem a assistência. Ele joga demais, o Everton Ribeiro. E aí o Arrascaeta, que ficou machucado e tal, voltou, já deixou o dele, também conseguiu encontrar espaços lá na frente. Aquelas jogadas, né, com dessa vez o Isla sendo o Rafinha do ano passado, né, com muito poder no apoio, fazendo jogadas trabalhadas, né, o Gerson rodando a bola quando ele não encontra o lado esquerdo, ele encontra o lado direito, e aí com esses dois meias circulando. Cara, isso dá uma blitz no adversário que não tem como você conter, porque você chega com 6, 7 jogadores dentro da área desse nível, dessa qualidade. E aí a gente imagina que na Libertadores, por exemplo, o Felipe Luiz vai voltar, o Gabigol vai voltar, o time já ganha outro corpo. O René acabou fazendo um gol numa boa jogada pelo lado esquerdo também, de perna direita, um belo gol, que também é um jogador que compõe ali, né? Que não, obviamente o Felipe Luiz é titular, mas quando ele joga dentro de um sistema encaixado a coisa acontece também. Houve muita decepção pela forma como o Flamengo caiu na Copa do Brasil, mas hoje veio aquele alento de que com calma o Rogério bateu muito nessa tecla, ele já tinha batido nessa tecla logo na sua chegada, né? De que o time precisava lembrar na memória dos movimentos, o jeito de jogar do Jorge Jesus. E isso é a inteligência do Rogério, de manter algo que foi muito bem feito no Flamengo. Você, quando chega no Flamengo hoje, você entende o seguinte: cara, esse time jogava demais ano passado. Jogava tanto que era imbatível. Ganhou Brasileiro e Libertadores passando por cima dos adversários. Teve uma dificuldade lá com o River na final, porque o River também é um ótimo time, e mesmo assim venceu, porque é um Flamengo de muita volúpia, né? E o Rogério entendeu isso, de que daqui a pouco você pode ser propositivo, mas sendo mais posicional, a coisa não estava funcionando. Era preciso ser mais intenso, era preciso ser mais vertical, porque o Flamengo tem jogadores com essa característica. E hoje, se foi um teste para ele ver se esses caras tinham na memória os movimentos do time do Jesus, foi o que a gente pôde ver. Foram 23, 25 finalizações. O goleiro Wilson saiu no intervalo dizendo que foi pouco. E realmente, se a gente olhar 3-1, ele foi um placar muito enganoso. Sem exagero, tá, gente? Era para ter sido 5, 6 no mínimo. No mínimo. Pela forma, o Bruno Henrique, quando faz o primeiro gol com 2 minutos, logo na sequência ele tem mais uma chance e acaba desperdiçando. Depois o Flamengo cria muitas dificuldades para o Wilson, que ainda faz grandes defesas. O Flamengo perde muitos gols. Era para ter sido muito mais do que um mero 3-1. Mas tomou um gol no finalzinho lá do Matheus, filho do Bebeto. Tá, ok. Tem ajustes para fazer, evidentemente, mas sendo um time que fica muito no campo de ataque, com essa qualidade toda do meio para frente, gera mais perspectivas de que o Flamengo pode voltar a ser um pouco, pelo menos, ou muito, daquele que foi no ano passado e encantou a todos nós. É um ano atípico, é um futebol, né, que muda a todo instante, mas você manteve as mesmas peças, né? O Flamengo manteve esse mesmo elenco que ainda agregou. Não dá para jogar do jeito que jogava? Eu acho que dá. E ainda dorme na liderança, porque pode ser ultrapassado aí por Galo, Inter, São Paulo e tudo mais, mas tá ali com 39 pontos, vitória fundamental para que o Flamengo também olhe para esse Campeonato Brasileiro e possa beliscar um bicampeonato consecutivo, quem sabe. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se você concorda comigo. Dá para ser parecido com aquele Flamengo do Jorge Jesus? Inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!